Olá, aqui é Alexandre Cas do Unitrader e neste vídeo eu vou falar sobre indicadores técnicos, tá? Como utilizar os principais, quais são os melhores indicadores e realmente o que funciona no mercado para fazer análise técnica. Vamos à nossa aula sobre indicadores técnicos. Então vamos falar sobre os indicadores técnicos. O pessoal utiliza muito na plataforma, nas plataformas existem diversos indicadores nativos, dezenas, centenas de indicadores, muitos indicadores criados há décadas, muito tempo atrás. Quem desenvolveu esses indicadores normalmente desenvolveu para o seu uso, para o seu ativo, com os seus parâmetros e é utilizado hoje pelos analistas técnicos, gostam de utilizar indicadores de tendência, osciladores, para um mercado está muito sobrecomprado, sobrevendido, para buscar topos e fundos. E o grande problema dos indicadores é a utilização, pessoal, quando nós utilizamos ele de forma poluída, tá joia? Então, quando nós utilizamos o indicador de forma poluída, ele acaba tirando todo o significado que tem de um indicador inicial, porque acredito que o indicador, quem desenvolveu o primeiro, o segundo, a ideia não era utilizar 10 indicadores de uma única vez, e sim um indicador para sinalizar ali o início de uma tendência, ou pelo menos quando o mercado entra em uma tendência, se essa força dessa tendência está diminuindo ou está aumentando, uma saturação de um mercado de alta ou de baixa. Então esse foi o objetivo dos indicadores. Porém, quando nós iniciamos no mercado, nós temos o grande vício de querer ir agregando, colocando indicadores dentro de um gráfico que fica praticamente impossível de analisar a ação do preço. Por exemplo, essa imagem que eu acabei de colocar aqui, como que eu vou analisar a formação do preço, a ação do preço? E se eu for analisar indicadores, às vezes um indicador, eu passei por isso, o indicador está mandando comprar, ou está mandando vender, então você entra num conflito e às vezes acaba não tomando nenhuma decisão, fica congelado no momento de tomar uma decisão. Então, o meu conselho com o tempo eu aprendi isso. Eu passei por isso também, no início eu comecei a colocar um monte de indicador, porque você achando que quanto mais ia ser melhor, aquele conceito, e na verdade não é. E hoje, eu cheguei à conclusão que indicador, se você souber utilizar, ele pode te tornar mais produtivo, mais eficiente no trade. Porém, são poucos os indicadores realmente que são eficientes. É claro que cada um vai se adaptar, eu vou apresentar aqui os principais indicadores e como eu acabo utilizando o indicador, como você pode tirar proveito do indicador. Mas fica aí a dica, pessoal, cuidado com o excesso, Não façam como essa imagem aqui, eu já passei por isso, eu já tive no passado. Quando a gente começa a estudar, coloca um indicador, coloca outro, média móvel, banda de Bollinger, parabólico, fractal, e depois você começa a colocar os osciladores. Cara, depois você não consegue identificar, enxergar mais nada quando o preço está mostrando, porque você só quer olhar para os indicadores. Então, cuidado com o excesso. Acho que o indicador mais comum são as médias móveis. Até nós tivemos recentemente aí, a questão da pandemia, na TV, o pessoal falando sobre média móvel como se fosse algo, a média móvel dos casos, E nada mais é do que pegarmos aí alguns períodos que nós colocamos nos parâmetros do indicador, 10 períodos, 5 períodos, 1 período, 100 períodos, 150 períodos e fazemos uma média, É somado esses X períodos que você colocou e faz uma média, divide por esse número e acaba fazendo uma média móvel. A média móvel simples, que nós chamamos de SMA, que é a média móvel simples, ela faz a média de forma realmente de forma aritmética, ou seja, ela vai pegar, por exemplo, 22 períodos, 22 candles, se for de 1 minuto, 22 candles de 1 minuto, se for 15, 22 candles de 15 minutos, se for diário, 22 candles diário, vai somar e dividir por 22 o parâmetro que foi colocado, ou seja, o fechamento, que é o mais comum, porque nós podemos colocar uma média nos 4 informações de preço que nós temos no candle, que é abertura, fechamento, máxima e mínima.
Porém, o que é mais utilizado é no fechamento. Fechamento, então como eu falei para vocês, preço são 4 preços, vou colocar uma formação aqui de barra, abertura, corpo, fechamento, máxima e mínima. A média móvel, ela pega sempre o fechamento. Ela vai pegar sempre o fechamento. Então, uma média móvel, por exemplo, ela vai pegando os fechamentos dos candles e assim por diante. Legal? E a média SMA, a média móvel, simples, é uma média aritmética. Se for 100 períodos, ela vai pegar os últimos 100, dividir e vai pegar o fechamento. É claro que não vai ficar no fechamento o preço. Fica assim se você colocar um único período. Se você colocar um único período, vocês vão fazer o teste aí na plataforma, que vai pegar sempre o fechamento deles. Caso contrário, quanto maior o número de períodos, tá? Maior o número de períodos, mais distante fica a média móvel. Legal? Então aqui, ó, uma SMA de 10 períodos, vocês podem observar que ela está mais próxima do preço do que uma média móvel de 22 períodos. Se for de 150, vai ficar mais longe ainda. E de um período? De um período, ela está grudada somente no fechamento. Ela pega o fechamento, pegou o fechamento, pegou o fechamento, 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 fechamento. Então, por isso que ela vai ficando grudada nos preços de fechamento da barra. Perfeito? Então, para quem não conhecia, desvantagens da média móvel, pessoal. Para que é utilizado uma média móvel? Para buscar, para identificar tendência, tá? Principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando no mercado, não tem ainda uma noção boa de identificar uma tendência do mercado, às vezes o mercado está no movimento de queda, de repente ele fez um fundo duplo e opa, aqui ele vinha uma tendência de baixa e de repente aqui ele mudou a tendência. Uma média móvel que vinha acima do preço, mostrando que o preço estava abaixo dela, ou seja, uma tendência de queda, ela vai começar a virar e de repente o preço começa a trabalhar acima. Qual que é a vantagem então? A vantagem é que se você não tem esse conhecimento de estrutura de preço, de identificar que o preço neste nível, quando ele fez esse fundo mais alto que esse e nesse momento fez um topo mais alto que esse aqui, já existia uma virada de uma tendência, nessa região aqui já uma virada de tendência. Se você não tem ainda esse conhecimento, essa maturidade que vem com o tempo, isso é horas de voo que você começa a ganhar, analisar a estrutura de mercado sem qualquer tipo de indicadores, uma média móvel vai servir para isso. Opa, o preço rompeu nesse nível. O preço rompeu neste nível, o preço está começando a trabalhar acima, uma possível tendência de alta. Legal? Essa tendência de alta está sinalizada porque o preço está trabalhando acima. Porém, qual que é a grande desvantagem? Podemos observar que se você entende de estrutura de mercado, que essa estrutura, o rompimento desse pivô aqui, você já tinha um sinal forte de início, uma virada de tendência, um giro do mercado, uma virada de uma nova tendência e não aqui. Então aqui você às vezes pega já atrasado, então sinal atrasado. E o mercado quando está lateralizado? Quando o mercado está lateralizado não serve para nada a média móvel, porque ele vai ficar sambando para cima, para baixo. Tá? Ele vai ficar sambando e aí você não sabe para que tendência para que tendência o mercado vai seguir, porque a média móvel não vai conseguir mostrar isso. Então, quando ela mostra, normalmente ela já está atrasada, o preço já andou bastante e muitas vezes já andou 30%, 40% ou muitas vezes ele acaba sinalizando já numa final de tendência. Então, essa é a desvantagem de uma média móvel. E a média móvel exponencial? Então, para tentar reduzir essa deficiência do atraso da média móvel simples, é utilizado a média móvel exponencial. Qual que é a diferença? A média móvel exponencial, ela dá um peso, ela dá uma ênfase maior aos últimos candles, aos últimos períodos. Então, por exemplo, uma média móvel de 22 períodos, ela não vai somar de forma aritmética 22 períodos, pegar os fechamentos e traçar a média móvel. Não, ela vai dar um peso de forma exponencial para os últimos períodos, para onde o preço está caminhando.
Legal? Então é bem diferente a média móvel. Qual que é a diferença? Tá? Prós e contras aqui de cada um. A média móvel simples, tá? O prós dela apresenta um gráfico suave, tá? Que ela elimina muito dos ruídos. Porém é lento, tá? Ela é lenta e é aquilo que eu falei, você vai entrar de forma atrasada num sinal de compra ou venda. A média móvel exponencial, ela vai ser mais rápida. A vantagem dela é que ela é mais rápida. Ela é boa para mostrar as oscilações mais recentes. Então, como ela dá um peso maior para os últimos candles, você vai ter um sinal mais rápido. Porém, é mais propenso, tá, para causar stop loss. Você vai estopar mais porque vai ter um maior número de sinal falso. Ok? Então, essas são as vantagens e desvantagens. E aqui nós temos uma média móvel de 20, simples e uma exponencial. Certo? A de cima uma EMA, vermelha EMA, exponencial, e a SMA simples, azul. Então vocês podem observar que a EMA, a vermelha, ela anda mais próxima ao preço. Você vê que ela anda mais próxima ao preço. Ela vira mais rápida. Ela virou mais rápida aqui. A SMA ela é mais lenta, ela fica mais distante do preço. Ela vai ficar mais distante, olha a distância. Então demora um pouco mais, por isso que fala que ela é mais suave sua movimentação. Como que a gente pode utilizar essas médias móveis? Tá? Existem diversas estratégias. Se vocês forem buscar em fóruns, tá? Existe muitas estratégias sobre médias móveis. Eu particularmente gosto de utilizar canal, né? Hoje eu não vou mostrar, mas mais para frente eu acabo mostrando. Eu gosto de utilizar um canal, porque o canal ele mostra, ele sinaliza a força, se está mais compradora ou vendedora, mas existe muitas estratégias de cruzamentos de média. Tá? Eu no passado, quando eu iniciei, eu utilizei muito essa estratégia aqui, de uma média móvel, de uma EMA exponencial de 18 com 9. Ou seja, quando a média de 9, que ela vai ser mais rápida, ela vai virar mais rápida, porque ela tem menos períodos, sobra dobro dela, que é 18, quando existe o cruzamento e o preço fechou acima, eu compro. Então, foi lá, comprou aqui, vamos começar aqui, fez o cruzamento aqui, compraria, foi, opa, cruzou aqui para baixo, venderia, cruzou aqui acima, compraria, aqui chegou a cruzar, aqui provavelmente levaria um stop, cruzou acima, compraria, cruzou abaixo, venderia e assim por diante. É um número interessante, 9,18, depois vocês fazem o teste aí, buscando o cruzamento. Tempo gráfico, tá? Eu já utilizei no gráfico de 5 minutos, então M5 e M15 também é interessante, dependendo do ativo. Se o ativo tiver uma boa liquidez, você pode utilizar M15. Já com uma liquidez ou dependendo do horário, M5 que você pode estar utilizando também. Faça o teste aí, né? Coloque numa conta demo, faça o teste, vamos ver que interessante esse cruzamento. Mas vocês podem estar utilizando, é claro, todo indicador foi criado, alguém criou para a sua utilização. Então, por exemplo, MACD, né? Um estocástico. Só que o que eu aconselho vocês é não utilizar ou fazer um teste de outros parâmetros. Aqueles parâmetros que é utilizado é parâmetros que o desenvolvedor daquele indicador achou para o tempo gráfico que ele utilizava, para o ativo financeiro que ele utilizava, que às vezes para o ativo que você vai utilizar, para o momento que nós vencemos, pela volatilidade, pela liquidez e pelo ativo, já não é interessante aquele parâmetro. Então não seja preguiçoso. Quando vai testar um indicador, teste, faça um backtest buscando outros parâmetros também. Bom, outra forma de utilizar as médias móveis é como suporte e resistência dinâmico dos preços. Né? Lembra que nós já falamos sobre suporte e resistência? São linhas horizontais, uma resistência, um suporte, por exemplo, são linhas horizontais. Porém, nós temos também suportes e resistências dinâmicos que nós podemos utilizar através de um Fibonacci ou através de médias móveis. Médias móveis, o mercado ele vai, por exemplo, trabalhando, por exemplo, em uma tendência de alta. Aqui ele buscou uma tendência, ele está em uma tendência.
e você vai buscar uma correção, tá? Uma correção para fazer uma entrada, uma compra, por exemplo. Aonde? Um suporte. Aonde que é o suporte? Cara, nas médias móveis. Tá? As médias móveis acabam sendo um suporte. Se perdeu, o suporte descaracterizou. Tá? Novamente, entrou para dentro dos comprados, a hora que entrou em uma região de suporte, estou fazendo compra, por exemplo. Esse é um tipo de estratégia. Pullback na região de suporte, compra. Okay? Novamente, compra. O mercado subiu. Opa, agora aqui já está mudando a estrutura do mercado. Ó. Lembra? Uma tendência, aqui ele já mudou a estrutura, provavelmente aqui já entrando numa estrutura de queda. E aqui, novamente, para quem não utiliza indicador, aqui já estaria buscando uma estrutura de queda do preço, né? Entrando e vendo. Só que se você tem na sua estratégia, não, eu só vou vender agora quando o preço virar abaixo da média, né? E buscar o suporte. Olha o movimento, isso aí é vender aqui embaixo, vender aqui embaixo, vender aqui embaixo. Legal? Então, formas de utilizar a média móvel, vantagem e desvantagens. Antes que perguntem, Alexandre, você utiliza a média móvel? Eu utilizo uma média móvel de 150, uma média móvel exponencial de 150 períodos, não como setup, apenas para sinalizar, tá, a tendência maior do preço. Se o preço está acima dela, eu estou considerando uma tendência de alta, se está abaixo dela, uma tendência dominada por vendedores. Bandas de Bollinger. O que são essas bandas? Para que servem elas? São ferramentas para medir a volatilidade. Tá? Ela mede a volatilidade do preço e principalmente buscando a exaustão dessa volatilidade nos seus extremos, no movimento de alta e no movimento de baixa. Basicamente, ela tem duas linhas que possuem esses desvios padrões, acima e abaixo dessa média, e uma média móvel central, que ela busca realmente o centro. E ela vai nos auxiliar para buscar essas, tanto consolidação, quando ela está estreitando, consolidação, e quando ela se abre, busca expansão do preço. Quando ela se abre, busca expansão do preço. Então, existem estratégias que pode... minha estratégia, Alexandre, eu opero consolidação. Então as bandas elas vão ser úteis para mostrar quando o preço está consolidado, elas vão se estreitando. Então você sabe que o mercado está consolidado. Não, eu não opero consolidação. Então ela vai te auxiliar também para mostrar que esse momento é um momento para você ficar fora do mercado. No momento que abre, eu quero buscar volatilidade. E aí esse momento que o pessoal fala, abriu a boca, né? Abriu a boca, as bandas se abriram, mostrando que o mercado vai entrar em movimento forte. Ela tanto serve para consolidação e quando o preço extrapola essas bandas, mostra uma certa exaustão. Existem estratégias de exaustão que a pessoa busca uma reversão, um giro do mercado quando ela extrapola, tá, essas bandas. Então, para isso serve as bandas de Bollinger. Pode ser associado com outras estratégias, por exemplo, tem pessoas que pegam o índice, né, e utiliza com essas bandas. Então, por exemplo, quando busca essas exaustão, para buscar uma reversão, ele vai buscar um aumento do índice, com um preço, com um candle de rejeição. O que é o candle de rejeição? Ou um candle de indecisão, ou um candle de rejeição. Com alto índice, sinaliza uma possível, e com a banda de Bollinger falando que está uma exaustão o preço, buscando uma reversão do preço. Então, exemplo aqui, vamos imaginar que aqui, este momento, o preço extrapolou a banda e o índice, e tivemos o candle, o PA, né, ação do preço aqui, o price action aqui, sinalizando o candle de rejeição, e um volume do índice que vinha abaixo, vinha abaixo, vinha abaixo, vinha abaixo, e de repente ele explodiu com esse PA. Legal? Aqui então nós temos três sinais: índice, exaustão da banda de Bollinger, e do preço, né, sobre a banda, e a ação do preço mostrando aí uma rejeição da continuidade do movimento de alta. Outro indicador, antes que perguntem,
Você utiliza a BB? Não, não utilizo as bandas, pessoal, tá? Não utilizo, mas por quê? Cara, porque não achei nenhuma estratégia legal, mas eu sei que tem boas estratégias, tem pessoas que têm boas estratégias que utilizam bandas e as suas variações, que existe N variações das bandas, que acabam sendo interessantes, legal? Mas eu particularmente não utilizo. Índice de força relativa, tá? Ou IFR, como o pessoal conhece. Para que é utilizado? Tá? Ele é utilizado para analisar sobre compra e sobrevenda, principalmente acima dos níveis de 70 e sobrevendido em 30. Então, qual que seria a ideia? A ideia é o seguinte, quando o preço encontra-se nessas zonas, ou ele está muito sobrecomprado e o preço, existe uma probabilidade de uma correção, está mostrando que ele está cansado desse movimento de alta, ou quando ele está sobrevendido, abaixo de 30, ele está na exaustão desse movimento de queda, em um possível giro do mercado, um possível movimento de correção ou até virada de tendência. Problema, tá? O problema é quando o mercado ele entra em uma forte tendência de alta, esse exemplo aqui, ó. Aqui o mercado já deu exaustão, já deu sobrecomprado. Se a pessoa cegamente quer seguir um indicador desse, um oscilador desse, e falar, não, ó, ele aqui está mandando vender, tá? E a pessoa faz uma venda aqui, olha o prejuízo que ela teve. Quando o mercado está em tendência, este tipo de análise não funciona de sobrecompra a sobrevenda. Ele funciona quando o mercado está lateralizado, buscando topos e fundos. Nessa lateralização pode ser utilizado esse tipo de osciladores. E outro sinal que ele acaba gerando também são os sinais de divergência. Por exemplo, aqui nós tivemos um topo 1, topo 2, o topo 2, topo 1 e topo 2. O topo 2 é mais alto que o 1. O índice de força relativa tinha que ser mais alto, ele já mostrou uma divergência. O topo 1 é mais alto que o topo 2, ou melhor, o 2 é mais baixo que o topo 1, ao contrário do preço. Então está mostrando uma debilidade, uma fraqueza na força do preço. Então uma provável mudança de comportamento do preço. Se o preço está subindo, então nós vamos buscar uma venda. E já está também sinalizando em uma região de sobrecompra, ou seja, está cansado. Legal? Então, divergência. Vamos ver aqui, próximo slide. Aqui foi o que eu falei, quando o preço está em um forte movimento. Eu gosto de utilizar ele no nível de 50. Eu não analiso, pessoal, nível de 70 e 30. Eu gosto de analisar. Quando o preço está trabalhando acima, eu analiso que ele está com uma força compradora predominante. Quando ele está abaixo dos 50, partindo do princípio que os vendedores tomaram conta do mercado. Então, como eu falei para vocês, como o mercado busca uma tendência, nesse caso aqui, ó, está em uma tendência sobre compra, não vai funcionar. Então, eu utilizo ele, uma das formas é utilizar analisando o nível de 50. Acima, comprador, e abaixo, vendedores. E a divergência, aqui novamente, fundo mais baixo, 1, 2, e aqui uma divergência de alta, 1, 2, e o EFR não conseguiu acompanhar. Então, uma debilidade da força vendedora, então mostrando que logo o preço pode fazer uma reversão. Mais um indicador, o estocástico. Tá? O estocástico é um oscilador que ele determina a tendência, principalmente níveis de sobrecompra a sobrevenda. Da mesma forma que a gente analisou o IFR, tá? Ele também analisa ali níveis de sobrecompra e sobrevenda. Então, quando o mercado está sobrecomprado, acima de 80, o que é o sobrecomprado? Já está cansado, uma possível correção do mercado, então buscando um movimento de queda, e quando está abaixo de 20, sobrevendido, possível força de venda entrando em debilidade, em fraqueza. E ele também serve muito para buscar divergência, da mesma forma que o EFR. Tá? Divergências, olha aqui, ó, fundos no mesmo nível e o estocástico subindo. Mesmo nível e divergência do estocástico. Tá? Então ele também mostra esses dois parâmetros, sobre compra, sobre venda e
também níveis de divergência entre o preço e o oscilador. Estocástico eu não utilizo, então de todos esses que eu mostrei para vocês até agora, média móvel 150, IFR eu utilizo no período de 10, tá? Principalmente no método Time Flow, que eu utilizo um cruzamento de uma média em cima no período de 10, e o default dele é 14. Tá? Por que você utiliza 10, Alexandre, no IFR? Porque foi o período que adaptou melhor ali as moedas. MACD é um oscilador também, okay? Esse indicador ele identifica a nova tendência, se é de alta ou de baixa. Também utiliza também para identificar divergência, da mesma forma que o IFR e que o estocástico. Os valores default, tá? Que vem já padronizado, o cara que desenvolveu ele, 12, 26 e 9, mas você pode brincar com esses valores aqui e achar diversos outros parâmetros interessantes. Para mais longo prazo, para menos ruído, você pode aumentar esses números, ou para scalping, você pode reduzir esses valores, ele fica mais rápido a oscilação. E o princípio do MACD é o seguinte, nós temos uma linha central, a linha 0, tá? Essa linha central, quando o preço está acima, compradores. Quando o preço está abaixo, vendedores. O histograma, correto? E a divergência. Preço caindo, fundos mais baixos e o MACD fazendo fundos mais alto, neste caso, neste exemplo. Topo mais alto e aqui ele fez um topo mais baixo, mostrando divergência da mesma forma. Aqui nós temos aqui uma divergência, tá? Na zona de suporte, que é importante a gente sempre estar buscando esses sinais em convergência, tá? Com outro fator, tá? Com outra questão, por exemplo, uma região de suporte e resistência. Nas linhas horizontais, um canal de alta ou de baixa. Então o mercado está trabalhando lá, tá? Por exemplo, um canal. Vamos pegar esse exemplo aqui, dura tração uma linha reta aqui. Vamos imaginar que fosse um canal aqui, um canal. E quando o preço bateu uma, duas, na terceira vez aqui, ó, ele já mostrou uma divergência, duas divergências, terceira divergência. Tá? Então mostrando, aqui nós temos, para quem estuda os padrões harmônicos, um tree drive e em convergência uma região, uma linha de suporte. Então é importante associar, tá? E associando isso com essas regiões também, tá? Com outros parâmetros para fortalecer. Aqui uma zona de suporte, novamente, suporte, olha só, preço rompeu, fundo mais baixo e uma bela de uma divergência do RSI. Okay? Preço subiu. Vamos ver aqui outro exemplo que nós temos. Aqui do MACD, aqui ó, associando, tá? Posso associar, o que eu indico, pessoal, não utiliza mais de 2 indicadores. Se vocês querem utilizar, Alexandre, eu coloquei consigo trabalhar com RSI, gosto, mas eu queria uma confirmação. Vou colocar um MACD, eu vou colocar um estocástico, por exemplo, um outro oscilador. Não utilizam mais do que 2. Perfeito, pessoal? 2 é o suficiente. 3 já vai começar a poluir, 4 já é excesso. Legal? Então aqui, ó, novamente, preço fez 1, 2, 1, 2 mais alto e o MACD também confirmou. Fundo e aqui mais alto, divergência. 2 divergências, um belo de um sinal aqui de um ponto. E vamos imaginar que você trabalhe, quem é aluno aí, trabalhe com o índice, tá? E neste nível, nessa região, o índice vinha assim, vinha trabalhando assim. Vamos pegar aqui onde está branquinho aqui. O índice vinha assim, ó. Ele vinha trabalhando dessa forma. De repente, quando fez esses candles aqui, ele aumentou o volume. Belo de um sinal, tá? Fundo duplo, estrutura de um padrão harmônico, né? Claro que a gente não tinha a segunda asa aqui, ponto X, ponto A, ponto B, e aqui uma estrutura de um ponto C, sendo confirmada por uma divergência do RSI, por uma divergência do MACD e pelo histograma do índice. Aqui seria uma bela de uma entrada, um belo de um movimento e com uma ótima relação risco-ganho. Então, só para resumir, pessoal, esses são os principais. Existem dezenas, tá? Centenas de indicadores. Vamos aqui para a plataforma. Aqui nós temos os indicadores de tendência, os osciladores que nós falamos, o MACD, RSI, IFR, né? Índice de força relativa. Cadê o estocástico? Tá? Nós temos muitos indicadores já nativos da plataforma.
Nós temos indicadores, alguns de volumes, BioIris, alguns indicadores também que é interessante, tem o fractal e tem outros, né, que foram sendo criados depois. Existe aí, ó, dezenas de indicadores, muitos indicadores que vocês podem estar testando, né, pode estar testando na plataforma. Às vezes a pessoa pode, eu já investi muito tempo jogando os indicadores, estudando para achar, mas a grande maioria, pessoal, dos indicadores, eles acabam sendo atrasados. Por que eu gosto do volume? Porque o volume é um dos poucos indicadores, poucos ou o único indicador, eu não conheço outro, que mostra em tempo real, tá? Que mostra em tempo real possível virada do comportamento do preço. Legal? Então o volume é um dos poucos. Por isso, né, que eu acabei criando, né, várias ferramentas, tá? Que tem algumas da Unitrader, são ferramentas que suprem essa necessidade, né, que eu quero buscar aí, às vezes, na identificação da força do preço, do sentimento, para esse movimento, por exemplo, da exaustão do preço, porque esses outros eles acabam tendo, às vezes, sinais atrasados. Então, ficamos aí com mais esta aula, tá, sobre indicadores.